Vamos lá então, caderno de exercício de questões de exames de anos anteriores, agora relativo à perícia contábil. Primeira questão, número 47, diz o seguinte. Segundo a NBCTP 01, perícia contábil, ao ser intimado para dar início aos trabalhos periciais, o perito do juízo deve comunicar às partes e aos assistentes técnicos a data e o local de início da produção da prova pericial contábil, exceto se designados pelo juízo. Sobre este assunto, analise as afirmativas, marque V para verdadeiras e F para falsas. Bom, a primeira alternativa diz o seguinte. Caso não haja nos autos dados suficientes para a localização dos assistentes técnicos, a comunicação deve ser feita diretamente às partes e ao juízo. Segunda alternativa. O perito assistente pode, tão logo tenha conhecimento da perícia, manter contato com o perito do juízo, localizando-se à disposição para a execução da perícia em conjunto. Terceira alternativa. Na impossibilidade da execução da perícia em conjunto, o perito do juízo deve permitir aos peritos assistentes o acesso aos autos e aos elementos de prova arrecadados durante a perícia, indicando local e hora para exame pelo perito assistente. E quarta alternativa, o perito assistente entregar ao perito do juízo cópia do seu parecer técnico contábil previamente elaborado, planilhas ou memórias de cálculo, informações e demonstrações que possam esclarecer ou auxiliar o trabalho a ser desenvolvido pelo perito do juízo. Bom, pessoal, essa alternativa ela vai de encontro especificamente à NBCTP 01, né, essa questão propriamente dita, e essa norma nós encontramos no nosso material, né? Nós temos o nosso material que tem essa norma, ela está descrita aí na parte voltada para a questão de perícia, né? Então nós temos aqui, ó, a NBCTP 01. Exatamente, ó. Ao ser intimado para dar início aos trabalhos periciais, o perito do juízo deve comunicar às partes ou assistentes técnicos a data e local de início da produção contábil, etc. Bom, analisando as alternativas e fazendo a comparação com a questão, né, em relação ao nosso material, nós vamos perceber que a primeira alternativa ela é falsa, né, porque ela está incompleta, ela está muito curta em relação àquilo que realmente deve ser, né. Então ela só vem até essa parte aqui, ó, né, a comunicação deve ser feita diretamente às partes e ao juízo. E quando a gente faz a comparação com o material, nós vamos perceber que ela é mais longa, né? E isso aqui, ó, esse finalzinho aqui está diferente, né? Aqui tem informações muito mais completas do que aquelas que efetivamente estão lá, né? Então, a primeira alternativa é falsa e todas as outras, elas são verdadeiras, né? Quando a gente faz essa comparação com o material das outras, nós vamos perceber que todas elas estão descritas igualmente. Lembrando que esse tipo de alternativa é importante para a gente porque nos faz aí, é uma forma a mais que a gente tem para fixar o conteúdo e o que diz cada uma das NBCTPs. Bom, próxima questão de número 48, diz o seguinte. De acordo com a NBCTP 01 perícia contábil, o planejamento da perícia é a etapa do trabalho pericial que antecede diligências, pesquisas, cálculos e respostas aos quesitos, na qual o perito do juízo estabelece a metodologia dos procedimentos periciais a serem aplicados, elaborando-o a partir de conhecimentos do objeto da perícia. Em relação aos objetivos do planejamento da perícia, assinale uma alternativa incorreta. Então, nós temos que analisar a alternativa incorreta. Primeira alternativa diz o seguinte. Definindo a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos a serem aplicados em consonância com o objeto da perícia. Lembrando que nós estamos falando sobre o objetivo, o planejamento da perícia, né? Segunda alternativa, estabelecer como ocorrerá a divisão das tarefas entre os membros da equipe de trabalho sempre que o perito necessitar de auxiliares. Letra C, alternativa C, conhecer o objeto e a finalidade da perícia a fim de permitir a adoção de procedimentos que conduzam à revelação da verdade, a qual subsidiará
o juízo, o árbitro ou o interessado a tomar a decisão a respeito da lide, né? E quarta alternativa, letra D, identificar e avaliar riscos e distorções relevantes que possam comprometer o andamento normal dos trabalhos da forma a não comprometer a emissão de opinião sobre as demonstrações contábeis ou laudo pericial. Bom, pessoal, analisando as duas alternativas, todas as alternativas, nós também podemos nos debruçar no nosso material, né, que fala muito bem dos objetivos do planejamento da perícia. Olha aqui, está bem descrito aqui no nosso material, logo abaixo da questão anterior, né, que falava da NBCTP sobre entregar ou não os papéis de trabalho, né? Mas, de uma forma, sem que haja o auxílio do material, a gente já consegue identificar que a letra D é a incorreta. É aquela que não condiz com o trabalho de planejamento da perícia, uma vez que está falando de avaliar riscos de distorções relevantes, uma vez que está falando de emissão de opinião, e todos esses quesitos não dizem respeito à perícia contábil, mas sim à auditoria, né? Então, os próprios elementos nos fazem a compreender que a alternativa está incorreta, né? Então, a alternativa incorreta nesse caso aqui é a letra D, né? E só para ficar claro aqui na questão anterior, né? Voltando aqui mais uma vez na questão anterior, que a gente acabou não fazendo a marcação, a alternativa correta é a letra A, né? FF. Perdão, né? A alternativa incorreta não é a letra A. A alternativa correta é a letra C, né? F, V, V e V. Todas são verdadeiras, menos a primeira alternativa. Bom,